pouquinho sobre a pergunta que temos para o dia de hoje. Então a pergunta é essa aqui, olha. Existem pessoas mais espirituais que outras? Existem pessoas mais espirituais, mais próximas de Deus, mais, do que outras? Essa é a pergunta que a gente vai conversar um pouquinho nessa oportunidade, tá bom? Então temos aqui o primeiro item que diz assim: há duas motivações para se fazer esta pergunta. Ou está atento a esta resposta, não é? Ou está atento a essa resposta. Uma é exibicionista e tem a ver com a vaidade pessoal, ser ou parecer algo que lhe dê status diante de outras pessoas e até diante da divindade. É exibição. A segunda é discreta, silenciosa e tem a ver com o anseio de consagração pessoal a Deus, chegando ao máximo possível que puder nisto, né? É a busca de agradar a Deus cada vez melhor. Veja a diferença. Uma é para se exibir. Eu quero descobrir como ser mais espiritual de uma maneira que eu me exiba nisto, né? Para que eu possa ser reconhecido pelas pessoas. E o outro motivo é silenciosa, é discreta. Eu não quero nem que as pessoas saibam, mas eu estou interessado em saber se eu posso, estar mais envolvido, comprometido com Deus, porque eu quero isso, mas eu não quero para que as pessoas saibam. É coisa minha, é uma coisa discreta. Então, esses dois motivos. Segundo, se observarmos bem o que a Bíblia diz a este respeito, chegamos rápido a uma resposta. Paulo diz muito sobre isto. Ele afirma que não há um justo sequer. Ele diz que somos incapazes por nós mesmos de agradar a Deus. Ele diz que o que gostaria de ser e fazer, ele não conseguia devidamente. Tá bom? Terceiro, Jesus também diz algumas coisas que devemos estar atentos. Ele diz que sem ele nada podemos fazer. Ele é Deus, é a ação da graça dele, é a ajuda do Espírito Santo. Assim, tudo que conseguimos para ele, Deus, não é mérito nosso, não é mérito de ninguém, mas dele, de Deus, dessa sua graça atuante e miraculosa em nós. Tá bom? 4. Didaticamente, para ficar fácil da gente compreender as coisas, podemos afirmar que sim, existem pessoas mais espirituais que outras, e ao mesmo tempo dizemos que não há pessoas mais espirituais que outras neste mundo, didaticamente conversando. O que existe é gente que se esforça bem intencionadamente ou não, para parecer a si, aos outros e a Deus, que são espirituais, são mais consagradas, são mais dedicadas que outros, uns para agradar a Deus, outros para agradar a si mesmos e outros para agradar e seduzir as outras pessoas, para parecerem espirituais e serem bajuladas pelas pessoas, como pessoas muito divinizadas e etc. A mente humana é uma doença só, tá? Quando é que é sim? Quando é que existe pessoas mais espirituais que outras? Aí sim, quando olhamos pelos olhos humanos. Quando convivemos com pessoas e notamos que há uns mais parecidos com Jesus
do que outros. Podemos identificar essas pessoas como trigo amadurecido. Ovelhas mais maduras, gente que naturalmente é bênção, é luz por onde passa, é sal nas convivências que tem. Não é aquela coisa forçada não, tá? Tem gente que quer se mostrar espiritual, aí força demais e aí não produz luz. Não produz luz. Mas é aquela pessoa que naturalmente ela convive com as outras sem precisar ficar se exibindo religiosamente, repetindo o nome de Deus toda hora, sem precisar disso, mas espontaneamente, naturalmente, ela é bênção. As pessoas se alimentam dela. As pessoas têm prazer nessas pessoas. Compreende? Esses a gente pode chamar de trigo amadurecido. Nesse sentido, aos nossos olhos humanos, os menos espirituais são o joio imaturo. O joio imaturo. Crianças na fé. Joio imaturo? Não. Trigo, tá bom? Esquece o negócio de joio aqui. Nesse sentido, aos nossos olhos, os menos espirituais são trigo imaturo. Crianças na fé. Gente que ainda carrega na prática e nas crendices muito do velho homem. Ainda não vivem amadurecimento da mente de Cristo neles. Gente que ainda se escandaliza com tudo, que tem facilidade grande de julgar e condenar os outros, embora sejam salvos. Pela misericórdia de Deus e já são guiados pelo Espírito, mas ainda são criancinhas. Entendeu? Ainda estão iniciando essa caminhada cristã, mas se comportam como ímpios, né? Como trigo. Às vezes até pior se comportam como joio, às vezes até como é pior do que o joio, muitas vezes. Quando é que é não? Quando é que podemos afirmar que ninguém é mais espiritual que outros? Quando olhamos pelos olhos de Deus. Quando sabemos que o pouco que somos é mérito dele e não de pessoas. Aos olhos do Senhor, há dois grupos de pessoas no mundo, dentro e fora de qualquer religião: os salvos, parecidos com Jesus, e os não salvos. O tempo de Deus não é como o nosso, onde a gente vive minuto a minuto, crescimento por crescimento. O tempo dele é o agora, é o sempre. Nesse mesmo segundo está toda a eternidade, está toda a criação, está o nascimento de cada pessoa, está a morte física de cada pessoa, está a salvação dos salvos e a condenação de todos os não salvos. Esse é o tempo de Deus. Um segundo é uma eternidade. E toda eternidade é um segundo. 10. Quando a Bíblia afirma que na justiça de Deus ele colocou todos debaixo do pecado, está afirmando que colocou todos no mesmo nível, na mesma situação. E isto é maravilhoso, não só para sermos tratados por ele da mesma forma amorosa, como também para não alimentar este ímpeto que temos de julgar e condenar os outros e justificar nossas culpas. Estamos todos no mesmo barco, inclusive salvos e não salvos, com Deus amando cada um de uma maneira especial e com justa equidade. Tá bom? Então, sim,
e não, né? A gente comentou sobre isso. Aos olhos dos homens, sim, a gente pode perceber uns mais parecidos com Jesus e outros não. Mas também, porém, aos olhos do Senhor Deus, todos estão iguais. Ninguém está ainda crescendo, todos já estão crescidos, então todos estão, né, sob a graça dele. Tá bom?